Como parar de remoer pensamentos? Antes de entrar no tema, eu quero trazer aqui um dos princípios dos milagres, o número 27, que diz: um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Então, Jesus, uma consciência, pensava aquela imagem que se chamava Jesus, e aquela consciência aceitou que não, o existir não podia ser um corpo, né? Existir não podia ser uma coisa diferente de Deus, né? Imaginando Deus como algo que é perfeito, algo que é ilimitado, algo que é eterno. Todas essas imagens aqui só representam o contrário disso. Então, ele aceitou que existir só podia ser em Deus e não em imagens. E a partir desse momento, ele se tornou o que a gente chama de mente certa, o Espírito Santo, né? A percepção corrigida. Então, ele passou a perdoar primeiro a si mesmo, né? Sabendo que ele não era um indivíduo, não era uma imagem, e automaticamente tudo é perdoado, né? Porque a validação que essa mesma consciência está fazendo lá, né? Ela existe e tem uma outra coisa a mais do que ela. É a mesma reencenação que a gente fica fazendo o tempo todo aqui, né? Para ele imaginar que em algum momento tinha alguém lá que estava atacando ele, ele precisava ser alguém aqui, né? Para eu experimentar raiva, eu digo aqui, né? Aqui na percepção a gente diz que a raiva está vindo porque alguém fez alguma coisa para mim, me falou alguma coisa. Então a validação da separação é dada nesse instante em que a consciência joga aquilo que ela acredita, né, através do pensamento de separação, acredita em culpa, medo e punição e joga isso pro lado de fora, diz agora que a causa é o mundo e não a própria interpretação de estar separada. Então, quando ele aceitou isso, ele traz aqui, né, o privilégio dos perdoados é perdoar. E ele diz, através de mim para todos os meus irmãos. Então, ele está dizendo, ó, o milagre é uma bênção universal de Deus. Então, isso é para todos. Ele está dizendo, assim como eu aceitei, né, como uma parte dessa consciência, é a mesma parte em todas as outras partes, é a mesma aceitação. Então, quando ele traz essa lição de hoje, né, a lição 134, que diz que eu perceba o perdão tal como é, ele está convidando a consciência a retirar aquilo que ela imagina que é o perdão, né? A consciência, ele diz ali, né? O quanto muitas vezes a gente pensa que o perdão, ele não faz nenhum sentido, porque eu digo que aquela pessoa me fez alguma coisa, ela me causou sim. Então, primeiro eu dou realidade para a ilusão, dizendo que alguma coisa me aconteceu, e aí depois eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí ele diz, né, o quanto o perdão é injusto nesse lugar, porque a pessoa me fez alguma coisa. Então, o perdão não pode ser nesse sentido. O perdão só pode ser para a ideia de separação e para as imagens existindo fora de Deus. Ele diz, isso nunca aconteceu, porque a separação nunca aconteceu. Então, nunca teve alguém para me causar alguma coisa. É isso que é o perdão. Nunca teve a ideia de separação. E aí, esse tema, né? Como parar de remoer pensamentos, é uma coisa, né, que já aconteceu muito e volta aqui, volta várias vezes, que é passar por situações, ter ali uma conversa com alguém, ou ter uma situação em que volta pensamentos de atuação, assim, como se tu fosse atuar de uma forma diferente ali naquela matutação mental, né? Digamos, naquele momento tu agiu de uma forma em que tu não gostou da forma como tu agiu, porque, sei lá, de alguma forma tu se sentiu inferiorizada, né? Sentiu um senso de erro, como se tu estivesse errada. Então, tem uma vontade de como se fosse uma vingança ali no pensamento, como se fosse eu me colocar agora de uma forma superior. Como que eu responderia agora, dando certo diante daquela pessoa? E aí, muitas vezes a gente fica remoendo, né, pensamentos passados, e isso é a mesma reencenação do pensamento de separação. É o tempo todo eu validando a ideia de dois, né, a ideia de ser eu aqui, porque teve um passado lá, de uma historinha, de uma coisa que eu passei, e aí agora eu fico voltando esse momento aqui e mantendo o mesmo senso de separação enquanto eu fico ali
remoendo esses pensamentos. Então, qual que é a única forma de resolver isso, né? É só a partir do perdão verdadeiro, do perdão completo, que é saber que nunca existiu um aqui e um outro ali para que o outro estivesse me causando alguma coisa. É só a minha interpretação, a interpretação das crenças, né? E aí pode vir aí desse senso de inferioridade, de erro, de rejeição, não importa qual seja o tipo de crença, ela só está validando o senso de ser individual. Então a gente para de remoer no momento em que a gente aceita que aqui, no lugar desses pensamentos, é Deus que está aqui e eu não sou esses pensamentos. É a desidentificação com eles que traz a correção verdadeira. Então, esse é o convite desse vídeo. Um beijo e tchau!